Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula, a segunda parte da nossa aula de hoje, onde a gente vai fazer a distinção entre recrutamento e seleção. Conforme os nossos conhecimentos prévios, a gente já sabe que o recrutamento vai ser todo esse processo onde a empresa ela vai angariar o maior número de currículos, né, de perfis possíveis para se fazer a seleção, que vai ser pensar, realmente selecionar dentre todos esses currículos, dentre todos esses profissionais que ela recebeu, qual que vai mais se adaptar, né, qual que tem todas as características, as habilidades, as competências que melhor se enquadram nas configurações daquele cargo a ser preenchido, né? Então, a gente vê aí que o recrutamento, ele tem 3 tipos de recrutamento, né? Tem 3 tipos. O primeiro vai ser o recrutamento interno. Esse recrutamento interno, ele vai configurar na seleção, né, na divulgação dessa vaga de emprego nos limites da empresa, tá? Essa vaga ela não vai ser disponibilizada aí para pessoas que trabalham fora da empresa, não. Então, ou seja, essa concorrência, né, vai ser interna. Aqueles colaboradores, aqueles funcionários que trabalham ali dentro, que vão que vão competir entre si, né, para saber qual que vai preencher aquela vaga em aberto. Existem vantagens do recrutamento interno, que é o quê? A primeira é o baixo custo. Não vai ser necessário contratar uma empresa especializada para fazer esse recrutamento. Pode-se eleger, né, um profissional do setor de recursos humanos para fazer esse processo, ou mesmo o dono da empresa pode fazer aí essa seleção desses talentos. Só que também existem outra característica, outra vantagem muito bacana do recrutamento interno, vai ser a valorização desses colaboradores que já compõem ali o time da empresa. Um pouquinho de água, que hoje a aula vai ter mais conteúdo, né, pessoal? Então, tem essa possibilidade, né? É uma vantagem muito bacana, porque vai incentivar aqueles colaboradores que já compõem aquele time. Muito legal. Só que também apresentam desvantagens. A primeira desvantagem é que vai se gerar um ciclo vicioso, né? Por exemplo, se deseja preencher um cargo de, por exemplo, o almoxerifado, vai se selecionar um dos colaboradores ali da empresa, né? Então, selecionando alguém de dentro para ocupar aquela vaga em aberto, ao ser preenchida, uma outra vaga vai se abrir, na verdade. Então, vai se criar um ciclo vicioso, né? De um constante cargo que vai vagar ao se preencher uma outra vaga. Entendeu? Pegou aí o macete? Ok? Nós temos aí o recrutamento externo. Esse recrutamento externo vai ser divulgar essa vaga em aberto, essa oportunidade de emprego, para além, né, das paredes daquela empresa. Ou seja, o maior número de profissionais vai ser impactado por aquela vaga, né? Consequentemente, pode ser que receba um maior número de currículos também para se verificar, para se analisar. Vamos dar seguimento. Então, quais são as vantagens do recrutamento externo? Que vai possibilitar uma maior oxigenação dos talentos daquela empresa. O que isso significa? Quando chega uma pessoa nova ali numa empresa, o que geralmente acontece? Essa pessoa chega com sangue nos olhos, realmente com vontade de produzir, com vontade de mostrar ali para que veio, para mostrar suas habilidades, né? Então, geralmente chega uma pessoa ali motivada. Perdão, pessoal. Vamos prosseguir, né? Então, o recrutamento externo, ele vai trazer essa oxigenação. Porque essa pessoa que chega aí do mercado de trabalho, que chega, né, que estava disponível para o mercado de trabalho, que estava desempregada ou mesmo buscando ali a primeira experiência de emprego, ela chega ali com
vontade de mostrar suas habilidades, mostrar para que veio, de produzir. Então, acaba que gera ali uma competição saudável até ali dentro da empresa, né? Quem ele já tá, a gente, né, considera, às vezes, lógico, cada caso é um caso, né? Que aquela pessoa que já está mais tempo dentro de uma empresa, que ela começa a cuidar da empresa como se fosse dela, né? É algo legal, assim, que ela já começa a trabalhar de forma mais personalizada. Só que acontece também, em alguns casos, onde a pessoa vai ficar ali acomodada. Então, quando chega um novo talento, mostra, ele chega super animado, aquela motivação, acaba que ela contagia também os outros setores, aquelas outras pessoas que estão em torno dela. Não é verdade? Então, aquela pessoa que já está há mais tempo, olha assim, fulano chegou agora, esse novato, já está querendo sentar na janelinha. Já ouviu essa expressão? Então, acaba que gera, às vezes, um incômodo. Aí vê, não, tá batendo muita meta. Não, tá muito animado. Deixa eu correr aqui pra me aproximar dele, né? Pra lhe mostrar que eu também tô aqui. Então, acaba que gera essa competiçãozinha até saudável, né? Movimentando ali os ânimos da empresa. Isso é muito legal também, ok? Nós temos também o recrutamento misto, que ele vai reunir as vantagens, né, as características dos dois recrutamentos anteriores, do interno e externo. Então, vai se divulgar essa vaga tanto dentro da empresa quanto, né, para fora da empresa. Então, vai ser necessário, às vezes, contratar uma equipe especializada para fazer essas entrevistas, esse recrutamento, pagar veículos de comunicação para divulgar aquela vaga, não é verdade? Então, querendo ou não, vai se gerar para quebrar as pernas do candidato, mas sim para verificar, né, quais são as condições que ele vai precisar ser inserido. Por exemplo, se é uma pessoa que consegue trabalhar em pé, né, ou se é um candidato que eu precisaria alocá-lo em um posto de trabalho onde ele trabalharia sentado. Né? Isso se chama ergonomia. Né? Então, na entrevista de... Então, pessoal, nesse sentido, a gente vê, querendo ou não, um aumento do custo aí desse recrutamento, né? Mas a gente tem também aí o recrutamento misto, que vai reunir as vantagens, né, desses dois tipos de recrutamento interno e o recrutamento externo, certo? Esse recrutamento misto, ele vai demonstrar, ele vai conseguir impactar o maior número de colaboradores, o maior número de profissionais. Então, isso vai garantir com que se escolha, com que se selecione ali realmente o melhor candidato, tá bom? Já a seleção, ela vai ser a escolha do candidato com os melhores conhecimentos, as melhores habilidades para desempenhar determinadas tarefas, dentre todos os candidatos analisados, ok? Através do recrutamento, por meio das técnicas de análise, de avaliação e de comparação de dados. Para isso, pessoal, nós temos todas essas técnicas que a gente já conversou, né, de se selecionar, né, realmente de se verificar qual que é o melhor candidato. A gente tem a análise dos currículos, a gente tem as entrevistas, temos também os testes psicológicos, né, testes de personalidade, os testes vocacionais, nós temos as comparações, as dinâmicas feitas em grupo, né, por exemplo, na última aula a gente fez uma memorização, né, eu passei para vocês algumas palavras, vocês lembram aquelas palavras que eu forneci para vocês? Pois depois eu vou até verificar lá, tá bom? Que eu confesso que tem, né, porque uma semana eu não me lembro de todas as palavras que eu passei para vocês, não. Então, o que? É uma técnica de memorização que vai verificar se aquele candidato, ele tá atento ali, ele tá presente no ambiente, certo? Aí, para isso, a gente tem os tipos de entrevistas também, né? Que é a entrevista estruturada, a entrevista semi-estruturada e a entrevista livre. A entrevista estruturada, ela é naquela dinâmica que eu passei para vocês de organização do tempo, onde 40% do tempo ele costuma ser utilizado, ser empregado para se verificar o histórico profissional daquele candidato. 20% o histórico familiar, outros 20% o histórico escolar,
e mais 20% do tempo destinado para verificar aspectos sociais nos quais aquela pessoa está inserida. Realmente, verificar o que a pessoa faz no final de semana, se ela tem algum tipo de hobby, se ela pode ter gerado tem algum tipo de lesão profissional, por exemplo, quem joga bola costuma aí, às vezes, romper o ligamento, machucar o joelho, né? Não é realmente assim para quebrar as pernas. Então se verifica todos esses aspectos que podem influenciar positivamente ou negativamente aí, durante ali a função, o exercício da função daquele candidato, tá bom? A gente tem a entrevista também semi-estruturada. Essa entrevista semi-estruturada, ela vai trazer tipo um roteirinho, sabe? Algumas perguntas pré-prontas para se fazer para esse candidato. Mas vai destinar também um tempo específico para fazer perguntas livres, né? Conforme a situação, conforme vai se verificando ali as características do candidato, personalizar um pouco essas perguntas, ok? Aí vai verificar, vai estimular com que as perguntas, com que as respostas, elas sejam mais do que um sim ou um não, mas que realmente busque entender, ser empático àquela condição, àquela situação, tá? E a entrevista livre, essa entrevista, ela não vai ter um roteiro pré-programado, sabe? Vai realmente surgir ali algumas coisas, né? Algumas perguntas, conforme aquela necessidade. Então, vai verificar, olha, né? Às vezes não tá pronto. Vende esse copo aqui pra mim, esse copo quebrado, esse copo vazio. Entendeu? Então vai sugerir ali uma dinâmica, às vezes de simulação, às vezes buscando um teste cognitivo, verificar realmente quais são as habilidades daquele candidato. Então, você pode mesclar aí todas essas técnicas psicológicas, todas essas técnicas de entrevistas para se fazer ali naquele momento. Ok? Então, desta maneira, nós fechamos aí essa parte de recrutamento e seleção. E a gente dá seguimento a uma outra questão muito importante. Por quê? Aí, né, acaba aí o recrutamento, acaba a seleção, o que vem? Né? Lógico, aquele profissional que o candidato faz o exame admissional, né, para ver se ele está apto a começar a exercer aquela função. Depois se recolhe os documentos necessários, né, para dar início àquela parte burocrática do RH, que é a contratação. Só que aí tem uma parte muito legal também, que é o quê? É a apresentação daquela empresa para esse colaborador, para esse novo funcionário, onde vai se apresentar toda a missão, a visão, os valores da empresa, né, a cultura organizacional na qual ela está inserida. Se verifica, né, se demonstra para ele passo a passo do tipo de produção, né, do que a empresa fornece, do que ela fabrica, qual o tipo de serviço que ela presta. Isso hoje é fundamental para que uma empresa tenha sucesso. Desde a faxineira até o último cargo, lá, o cargo de mais alto escalão da empresa, ele tem que ter conhecimento dessa missão, dessa visão e valores, tá? Isso está muito influenciado, está muito ligado ao modelo organizacional orgânico, ao modelo orgânico de administração. O que é isso? O modelo orgânico, ele vai entender a empresa como um ser vivo, certo? Que recebe influências do mundo externo, também influencia o mundo externo, assim mesmo como o nosso corpo. Tem constante mudança, se adaptando às variações climáticas, a nossa alimentação, a nossa rotina, não é verdade? Então, da mesma forma é a empresa, né? As empresas, elas têm aderido a esse modelo organizacional do tipo orgânico. Nós temos também o modelo mecanicista, tá? Que já é totalmente diferente, onde é um sistema mais rígido, com hierarquias bem definidas, certinho? Então, a gente vê aí várias vantagens de se aderir a esse tipo de modelo organizacional, né? O que se refere ao modelo orgânico, porque ele vai trazer uma maior flexibilidade, certo? Vai verificar ali, por exemplo, qual posto de trabalho aquele colaborador mais se adapta, ele mais se identifica, ok? Então,
essa parte de apresentação da empresa, ela faz toda a diferença. Uma empresa que eu sempre comento com vocês a respeito do sucesso que ela vem fazendo e que começou muito com essa mudança de tratativa, de tratamento dos seus colaboradores, vai ser a Magazine Luiza, a Magalu, né? Que inclusive é uma empresa que tem no seu núcleo, eles têm uma parte assim, destinada a um setor de tecnologia e inovação, onde eles buscam todos os dias no que eles podem inovar, né? No que eles podem trazer de diferente para o mercado, tanto na venda, quanto no pós-venda, na entrega dos seus produtos. A gente vê aí no Magazine, por exemplo, que o quê? A cara da empresa é aquela bonequinha, né? A Magalu, inclusive, uma das fundadoras da empresa, lá no seu início, né? Da Magazine Luiza. Então, isso demonstra, isso vem para aproximar, né, a empresa do consumidor, né, a empresa dos seus funcionários. Isso só foi possível porque todos os funcionários, absolutamente todos, vestiram a camisa da empresa, ok? Isso faz uma grande diferença. Então, nisso, pessoal, a gente já entra num tópico assim interessantíssimo do nosso módulo, que vai ser a compensação e a parte de compensação e benefícios empresariais, né, ali dentro da empresa. Por quê? Hoje a gente vê que nós estamos tendo uma transição de gerações. Okay? O que isso significa? Que está chegando novas gerações aí nessas empresas, tanto no setor administrativo, quanto no setor assim, presidencial, na cadeia produtiva, atendimento, em todos os setores, sabe? O que isso quer dizer? Que a gente vai encontrar ali profissionais mais novos, profissionais com muita experiência acadêmica. Nós encontramos aí pessoas com várias faculdades, especializadas em vários setores, em várias áreas, né? A gente verifica um nível de qualificação de mão de obra maior, né? Uma mão de obra mais especializada, pessoas mais novas, apesar de ter uma grande experiência acadêmica, eu falo assim, estuda mais, mas com pouca experiência de vida, certo? Com poucas experiências profissionais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aí uma inovação muito grande, a gente encontra nas empresas uma imaturidade também elevada, sabe? Que é algo que a gente precisa trabalhar com urgentemente. Isso eu verifico até mesmo nas aulas, assim como vocês. Eu percebo que alguns demonstram uma maturidade maior do que outros, mas enfim, isso é normal, né? Isso se dá em referente ao conflito de gerações que nós já conversamos anteriormente. Mas aí a gente começa a verificar que essas novas gerações, elas buscam não apenas um posto de trabalho, sabe, um trabalho para se sustentar, para ter um salário ali no final do mês, mas elas buscam também ter uma satisfação naquilo que elas fazem. Então, as empresas, elas já começam a apresentar para esses colaboradores, por exemplo, um plano de progressão de carreira, né? Benefícios, compensações, né? Por exemplo, muitas empresas, elas pagam a faculdade dos seus colaboradores ou dos filhos dos seus colaboradores, cursos profissionalizantes, cursos de especialização. Nós temos algumas empresas, por exemplo, que elas fazem programas habitacionais, né, onde elas financiam parte da construção ali, ou da casa própria daquele colaborador, incentivando que eu quero que você cresça comigo, entendeu? Dando uma contraprestação, não só em forma de salário, mas investindo para que a qualidade de vida daquele colaborador, daquele empregado, para que ele cresça como indivíduo, como pessoa, demonstrando ali também uma mudança social, uma mudança cultural, o que é muito
benéfico, mostrando ali a competência social da empresa, a função social da empresa, que é o quê? A função social da empresa, ela é impactar as vidas, a comunidade na qual ela está inserida. Porque pensa só, uma empresa para ela produzir, ela tem que utilizar recursos hídricos, recursos energéticos, precisa de utilizar mão de obra, ela precisa, querendo ou não, né? Gera uma quantidade em maior ou menor grau de poluição atmosférica, poluição ambiental, gera resíduos. Então, em contraprestação, ela precisa devolver para a sociedade uma qualidade de vida, realmente uma condição melhor social, entende? Então, em troca dela estar consumindo esses recursos, ela devolve em qualidade de vida, em condições de trabalho, entendeu? Em realmente satisfação. Hoje as empresas elas não podem só disponibilizar um produto ou um serviço para o mercado, mas também ela sanar um tipo de dor do seu funcionário, sanar um tipo de dor dos seus clientes, certinho? Solucionar problemas, ok? Então, a gente verifica assim uma mudança, sabe? Entre colaborador e empresa. A gente pode chamar até de ter um olhar holístico, né, para o dia a dia do colaborador. Então, essas compensações, esses benefícios são o quê? Por exemplo, tá? Flexibilidade de horário. Né? A gente percebe, a gente tem uma determinada hora do dia que a gente produz mais que outra. Eu, por exemplo, só começo assim, eu pego no tranco, parece que eu ligo de verdade depois de 3 horas da tarde. Então, eu sou uma pessoa que, ali, chegando até o início da noite, estou super animada, entendeu? Mas tem outras pessoas que trabalham melhor de madrugada, outras pessoas que trabalham melhor de manhã. Então, adaptar conforme o tipo, né, a personalidade daquele colaborador, para que ele entregue mais e melhor, certinho? Nós temos também outros tipos de compensação. Melhoria de salário, né? A gente tem aí, por exemplo, entregar para o funcionário cestas básicas, planos de saúde, né? Esses são os tipos de compensações, benefícios mais básicos, tá? Mas a gente tem também essa mudança de tratamento, ok? Eu, inclusive, disponibilizei para vocês aí um outro vídeo no nosso material, né? Onde falava a respeito do presidente do LinkedIn. O que ele faz? Ele pergunta para o funcionário assim, depois do LinkedIn, qual o tipo de empresa que você gostaria de trabalhar? Peraí, aí buga a cabeça do funcionário. Como assim? Ele vai mandar embora? Aí a pessoa às vezes fica até com medo de falar, né? Não, se eu falar, se eu reclamar demais, vai me mandar embora. Porque o funcionário tem medo ali de perder o salário no final do mês. Tá? Mas se tem esse medo, é porque esse funcionário, a empresa ela não tem uma cultura organizacional ali, ok, ali totalmente bacana. Né? É algo que se precisa trabalhar. Mas é algo muito interessante, porque o que ele quer saber por trás dessa pergunta? Qual que é o anseio, o que o funcionário quer? Qual o tipo de empresa que ele considera ideal, que ele estaria totalmente satisfeito para trabalhar? Ele faz essa pergunta indireta, né, para não perguntar assim diretamente, o que você gostaria que melhorasse aqui no LinkedIn? Porque pode gerar, às vezes, uma apreensão por parte daquele funcionário, entendeu? Então, assim, a gente tem uma plena noção, a gente conhecer o nosso colaborador. E verificar, às vezes, uma forma, assim, de conseguir melhorar as condições de trabalho é mudar, por exemplo, o bebedouro de local, é disponibilizar máscaras e luvas de qualidade para ele nesse momento da pandemia, entendeu? É pagar um plano de saúde para ele, às vezes trocar o uniforme, consertar o banheiro que está estragado, sabe? Às vezes são coisas tão simples, mas que fazem tanta diferença para aquele profissional, para aquela pessoa que está trabalhando, dedicando o seu tempo ali naquela empresa, entendeu? Então esse tipo de contraprestação é muito bacana, porque aí o colaborador ele fica com maior vontade, com mais desejo de se empregar, realmente de contribuir para que a empresa tenha lucro, para
que ela cresça, porque ele está crescendo junto. Beleza? Então, pessoal, terminamos aqui a nossa aula. Agradeço você a sua presença. Manda para mim as suas dúvidas, os seus comentários. Isso é muito importante. Envie, por favor, no grupo de WhatsApp da sua turma, tá bom? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas. Os trabalhos, eu peço para que vocês me enviem por e-mail, sim, tá bom? Porque fica mais fácil para eu conseguir controlar, porque vocês são muitos. Então, para não correr risco de que algum trabalho, de que alguma atividade se perca aí nessa comunicação, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo e um ótimo final de semana. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.